Olha, quem nunca reparou naquele silêncio, né, dentro do elevador? É algo tão do dia a dia, mas, sei lá, às vezes fica um clima meio estranho, um constrangimento no ar. Exato. E hoje a gente vai mergulhar num ensaio psicanalítico que investiga justamente isso. A grande pergunta é, por quê, né? Porque uma coisa tão banal como pegar um elevador gera essa quietude quase que geral. Hum. O que será que se passa pela mente de cada pessoa ali? O que pensam? A ideia aqui é tentar entender um pouco essas camadas mais inconscientes e sociais por trás disso. Pois é. E é interessante porque esse silêncio ele não é só tipo boa educação ou convenção. A fonte que a gente está usando mostra que ele reflete processos psíquicos e sociais também bem mais profundos. Mais profundos como? Bom, o ensaio faz uma conexão direta com aquele conceito do Freud, sabe? Do mal-estar na civilização. Ah, sim, o mal-estar. Isso. Pensa assim, é a tensão básica que existe só por a gente viver em sociedade, né? O tempo todo a gente precisa meio que frear nossos impulsos, nossas pulsões, para poder conviver. Entendi. E o elevador acaba sendo um microcosmo disso, um palco bem pequeno para esse drama social maior, digamos assim. Faz sentido. Então vamos analisar esse cenário que o ensaio descreve. É um espaço físico minúsculo, né? Mínimo. Uma proximidade com estranhos que a gente não escolheu, é forçada e, principalmente, não tem um roteiro social, né? Não tem uma regra clara de como agir ali. Exatamente. Não tem o script, como você falou, diferente de, sei lá, uma festa ou uma fila de banco, onde mais ou menos a gente sabe o que esperar e o que fazer. E aí, o que acontece nessa situação segundo a análise? Bom, essa combinação proximidade forçada, falta de controle, essa indefinição toda, isso acaba ativando nossas defesas. Defesas inconscientes. Defesas. Tipo aquelas coisas que todo mundo faz, e o texto até cita. Ficar olhando fixo para os números do andar. Clássico. Ou pro teto, pro chão. Isso. Ou pegar o celular mesmo sem ter nada para ver, sabe? Evitar o contato visual a qualquer custo. Sim, sim. São todas pequenas estratégias para a gente lidar com aquele desconforto da presença do outro, que parece meio invasivo ali. Hum, E o mais fascinante, que o ensaio explora bem, é como o próprio silêncio vira uma defesa, só que coletiva. coletiva. Como assim? Funciona quase como um pacto inconsciente de não agressão. É uma forma silenciosa, tácita, de todo mundo ali respeitar o espaço psíquico do outro, já que o espaço físico é quase zero, né? Nossa, um pacto inconsciente. Quer dizer, esse silêncio não é só estranho, ele é quase um acordo, mesmo que ninguém fale nada. É um acordo não verbalizado, né? Não é algo pensado, vamos todos ficar quietos. É uma resposta meio automática, compartilhada, à atenção daquele ambiente. E como isso se estabelece? Tem alguma instância psíquica aí? Tem sim. Aí entra o conceito de superego. A gente pode pensar nele como nosso vigia interno, sabe? Formado pelas regras, as normas sociais que a gente vai internalizando. Aham. Naquele espaço confinado do elevador, o superego age forte. Ele meio que dita, sem palavras, não invada, não fale alto, não olhe demais. Ele está ali regulando o comportamento para manter uma ordem mínima naquela situação que é potencialmente desconfortável. Entendi. E tem mais coisa por baixo desse silêncio. Além das defesas e do superego, tem o ensaio vai mais fundo. Por trás dessa superfície silenciosa, tem questões como a angústia. Talvez uma angústia meio difusa de ser julgado pelo outro, mesmo que a gente não pense nisso conscientemente. O medo do julgamento. Pode ser. Aí o silêncio vira a opção mais segura, né? E também entra a nossa relação complexa com o desejo e, um ponto central, a questão da alteridade. A alteridade? A relação com o outro, né? Exato. O confronto com o outro como alguém diferente, desconhecido. A proximidade física no elevador força isso. Intensifica essa percepção do outro como um estranho. E isso ativa mais ainda as defesas para proteger nosso senso de eu, nosso espaço pessoal.
Sei. O elevador condensa muito essa tensão entre o eu e o outro. E olha, mesmo que a gente esteja olhando por uma lente psicanalítica aqui, entender essas dinâmicas espaço-pessoal, limites, reação ao desconhecido é super relevante para quem estuda o comportamento humano em geral. Inclusive para quem está começando a investigar as bases neurais da cognição social, por exemplo. Então, resumindo a ideia central, aquele silêncio meio esquisito do elevador é, na verdade, uma pequena amostra das tensões que a gente vive em sociedade o tempo todo. Basicamente isso. É o indivíduo ali tentando negociar seu espaço, seus impulsos, com o que a sociedade espera. E tudo isso mediado por defesas automáticas, regras que a gente nem percebe que está seguindo. Exatamente. Uma coisinha banal do dia a dia, mas que revela uma complexidade enorme da nossa mente e de como a gente interage. É impressionante como um recorte tão pequeno. Pois é. O ensaio mostra bem isso. O elevador vira tipo um laboratório. Ali, rapidinho e de forma intensa, a gente vê a dinâmica psíquica funcionando, respondendo a esse desafio específico que é o convívio social forçado no lugar mínimo. É um exemplo muito bom de como o inconsciente opera no cotidiano. Interessante demais, e isso deixa a gente pensando, né? Uma reflexão final, que vem da própria fonte. Se o elevador é esse palco onde as tensões e as defesas ficam tão visíveis, será que existem outras situações do nosso dia a dia? Sei lá, talvez no trânsito, numa fila, até mesmo online, onde esses mesmos mecanismos de defesa estejam agindo de forma mais sutil, moldando como a gente se comporta sem que a gente nem se dê conta. Fica aí a reflexão.